Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ainda em oração, coloque a mão no seu coração e peça comigo mais e mais esta ação do Espírito Santo. Peça mesmo pela intercessão de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você que está se sentindo desatento, você que tem durante toda a oração buscado concentrar-se e a sua memória, a sua imaginação tem roubado você desse momento, peça comigo, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E ainda mais uma vez, você que está preocupado, algum problema está inquietando o seu coração, e você precisa abrir o coração para ouvir esta palavra que Deus tem para você, ainda uma vez, peça comigo, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E já com o coração agradecido, diga conosco, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em plena Semana Santa. Você que acompanha o grupo de oração Sagrada Família, você que se reúne conosco todas as segundas-feiras, ou por providência de Deus, é a primeira vez que você está acompanhando ao vivo ou acompanhando a gravação, toda segunda-feira, neste espaço, neste lugar santo, sagrado, que é a Igreja Matriz de Santo Antônio, nós nos reunimos como filhos e filhas de Deus, para abrir o coração ao derramamento do Espírito Santo, ao crescimento da união com Deus, pela escuta da palavra, à fraternidade que nos reúne. Mas hoje é uma segunda diferente, hoje é uma segunda especial. Podemos até dizer hoje é uma segunda mais santa do que as outras, porque é segunda-feira da Semana Santa. O que é que esta semana tem de particular e por que que esta segunda é tão especial? E não sei qual dia você está nos vendo, se você está vendo a gravação, mas sinta-se em plena segunda-feira da Semana Santa. Na realidade, a Semana Santa, ela coroa um longo tempo de preparação. Você sabe que eu estou falando da Quaresma. Nós começamos na quarta-feira de cinzas, este tempo, como eu dizia, longo, demorado de preparação, e o ponto alto desta preparação é esta Semana Santa, e mais precisamente, a partir de quinta-feira, o Tríduo Pascal. Você pode dizer comigo, um tempo longo de preparação deve ser para uma grande ocasião. Um tempo longo de preparação deve ser para uma grande ocasião. Você concorda comigo? Você acha que alguém passa, por exemplo, mais de 40 dias se preparando para uma coisa à toa? Dificilmente. Se é algo que não tem tanta importância, um dia de preparação já é muita coisa. 2 dias então já parece que é alguma coisa um pouco mais séria. 3 dias se preparando para alguma coisa deve ser algo realmente importante. 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, mais de 40 dias. O que é tão importante que eu preciso me preparar tanto tempo? Era sobre isso que eu queria falar com você, porque talvez no decorrer de todo este tempo você não se preparou suficientemente, mas ainda temos essa semana. Nós podemos correr atrás do prejuízo. E mesmo que você venha se preparando durante todo este tempo, para esta grande ocasião, da qual nós queremos falar, mais ainda nesta semana, você precisa se preparar. Você sabe, nós nos preparamos esse tempo todo para uma grande ocasião chamada Páscoa. A Páscoa, essa preparação toda é para a Páscoa.
Mas o que é a Páscoa? Às vezes a gente se prepara e não mergulha na realidade para a qual nós estamos nos preparando. Se você tem um mínimo de noção de religião, de igreja, você sabe que existe uma tal de quaresma, você sabe que esta tal de quaresma prepara para uma Páscoa. Às vezes a gente tem até um pouco mais de profundidade, algum tempo a mais de caminhada, mas às vezes a gente não se dá conta realmente para que é que a gente está se preparando. Muitos de nós sabemos, não é uma grande novidade, que a palavra Páscoa significa passagem. Se você não sabia, fica sabendo. A palavra Páscoa significa passagem. E esta passagem, nós podemos dizer que ela foi sendo preparada no decorrer do tempo. Quando Deus inventou a Páscoa, e aí eu não sei se você sabia, a Páscoa é uma invenção de Deus. Não foram os padres que inventaram a Páscoa, não foi um papa que inventou a Páscoa. Nem existia a igreja quando a Páscoa foi inventada. Pode até você estar ficando chocado com a história dessa. Não foi o comércio que inventou a Páscoa, foi Deus que inventou a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus. E nós temos isso lá no Antigo Testamento. Então eu queria que você começasse a entender esta ocasião para a qual nós estamos nos preparando pela origem dela. Deus queria que eu e você nos preparássemos para uma passagem de grandíssima importância, e para isso Ele foi nos educando. Ele foi ensaiando conosco essa passagem. E na instituição da Páscoa havia uma situação de escravidão. A primeira Páscoa seria exatamente marcada pela passagem da escravidão para a libertação de um povo. O povo de Deus, os nossos antecedentes na fé, eles estavam vivendo um período de muito sofrimento lá no Egito. E a palavra de Deus diz no livro do Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus traçou uma libertação para aquele povo. Deus queria que aquele povo passasse da escravidão para a libertação. E Deus elegeu um homem chamado Moisés, e Deus capacitou a este homem para este grande prodígio. E esta passagem da escravidão para a libertação foi marcada literalmente por algumas passagens. A primeira passagem foi a de um anjo exterminador que passou pelo Egito, fazendo algo extremamente grave, tirando de cada família, até da família dos animais, o primeiro filho, o primogênito, o primeiro filhote dos animais, o primeiro filho de cada família. Você imagina a dor de uma família que perde o seu primogênito, o primeiro gerado naquela família. Mas isso foi uma atitude extrema de Deus, porque havia uma resistência do faraó de não deixar que o povo saísse para adorá-lo, para adorar a Deus. Você deve ter ouvido falar das pragas do Egito, e Deus mandou uma, mandou outra, mandou mais uma ainda e tantas outras, mas somente nesta hora foi que a libertação começou a se desenrolar. O anjo passou e graças a isso o coração do faraó no primeiro momento se aquebrantou. E aí nós temos aquele feito tremendo que todos nós conhecemos, quando o povo, pelo poder de Deus, passa pelo Mar Vermelho. Você já deve ter assistido algum filme, já leu na Bíblia, já ouviu falar sobre isso. De um lado, atrás do povo estava um exército furioso, porque o faraó deixou, depois se arrependeu, reuniu o seu exército mais forte, mais numeroso, e foi buscar o povo de Deus de volta. E na frente do povo estava um mar fechado, o Mar Vermelho. Deus agiu poderosamente, o mar se abriu e o povo passou. O anjo tinha passado, agora o povo está passando e a libertação está chegando. E na medida em que o exército entra no meio do mar, as águas se fecham
e o povo sai livre agora para caminhar rumo à terra prometida. Pois bem, esta foi a primeira Páscoa, e Deus instituiu uma celebração que deveria acontecer para fazer memória deste grande acontecimento. Inclusive foi graças a esta primeira Páscoa, esta celebração, que os filhos dos hebreus foram livres da exterminação. Porque Deus disse: olha, coloca o sangue do cordeiro nas portas, porque quando o anjo exterminador passar, as casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro serão poupadas, serão preservadas. Muito bem, eu estou fazendo memória desta primeira Páscoa. Esta Páscoa a gente recorda todos os anos, não somente nós, os judeus também recordam. Mas para nós cristãos houve uma segunda Páscoa. Quero lembrar a você que todas elas estão nos preparando para a grandíssima ocasião da qual muitas vezes nós estamos esquecendo, estamos negligenciando, mas a gente vai chegar lá, estamos no processo. Estou falando agora da Páscoa de Jesus, porque aquela primeira Páscoa que libertou o povo da escravidão para a libertação, que fez o povo passar, lembra, Páscoa é passagem, da escravidão para a libertação, estava nos preparando para uma segunda Páscoa, onde nós iríamos sair de uma escravidão para outra libertação, da escravidão do pecado para a libertação da vida na graça de Deus, na amizade com Deus. E você sabe, para que isso acontecesse, Jesus teve que passar, olha quantas passagens, Jesus teve que passar pela cruz. Jesus, depois de se encarnar, o Filho, depois de se encarnar, se tornar o Emanuel, Deus conosco, Jesus, Deus que salva, viveu toda uma vida redimindo-nos desde o nascimento, passando por todas as etapas da vida humana, para restaurar a humanidade ferida pelo pecado. Mas o momento mais alto, você lembra? Houve um momento mais alto na libertação do povo no Egito, quando o anjo passou e tirou o primogênito de cada família. Nós vamos ter um momento mais alto, onde o Filho, o unigênito de Deus, será morto, para que eu e você, filhos e filhas de Deus, fôssemos salvos. E Jesus, passando pela cruz, passa da morte para a vida. E nós vamos celebrar isso nesses dias. Até já antecipamos domingo passado, ontem, a paixão do Senhor. E vamos celebrá-la novamente, intensamente, às 15h desta sexta-feira. Mas você sabe que Jesus não permaneceu morto. Na madrugada do domingo ele ressuscitou. Diga comigo: passou da morte para a vida. E com isso, eu e você, quando nos unimos a Jesus, quando crucificamos na cruz de Jesus, com Jesus, os nossos pecados, nós também passamos da escravidão, porque o pecado é uma escravidão. Nós muitas vezes entramos no pecado iludidos, achando que somos livres, mas estamos nos acorrentando, nos aprisionando. Em Jesus nós podemos ser livres. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não nascemos para a escravidão. Deus nos deu um espírito de filhos, que nos faz dizer: Abba, ó Pai. Tudo isso em Cristo nós podemos adquirir. Já quando nós somos batizados, nós somos libertados. Não estamos mais escravizados. A criancinha bem pequenininha, ela nasce, já é escrava do demônio. A gente não tem ideia disso, mas é verdade. Lá pelo batismo, essas correntes se quebram e a gente passa da escravidão para a libertação. Se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente continua escravo. Você imagina a situação de uma pessoa que está numa cela, numa prisão. Alguém chega e entrega a chave e ela diz: não, eu prefiro ficar aqui. É aquela pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor, que não procura conhecê-lo. Então veja quantas Páscoas. A primeira Páscoa nos tirou, como povo de Deus, da escravidão do Egito para a libertação na terra prometida.
Uma segunda Páscoa, vamos entender assim, uma Páscoa muito mais avançada, muito mais valorizada, a Páscoa de Jesus, passando pela cruz, passando pela morte, chegando à vida, à ressurreição. Depois nós temos a nossa Páscoa saindo de uma vida do pecado para uma vida na graça. Mas eu dizia para você, meu irmão, minha irmã, que estas Páscoas, elas prepararam uma grande ocasião de importância fundamental para mim e para você, e nós muitas vezes esquecemos disso. De que é que eu estou falando? Um dia, eu e você teremos a nossa Páscoa definitiva. Eu não sei de quantas Páscoas você já participou. Esta será a minha... Me lembraram que eu tenho 53 esses dias. Eu dizia 52, mas é 53. Essa será a minha 53ª Páscoa. É isso, Helena? 53, está certo? Português? 50ª? É, né? É a 50ª Páscoa. Se Deus permitir, ano que vem eu vou ter a 54ª Páscoa. E assim por diante. Mas haverá um dia, que eu não sei qual é, e nem você, que nós teremos uma Páscoa definitiva. Esta será uma grandíssima ocasião, porque nós vamos estar passando desta vida para outra. Você concorda comigo que esta é uma grande ocasião, ou a gente pode viver esquecendo deste grande detalhe? É claro que não. Não dá para a gente esquecer desta Páscoa definitiva. E Deus quer que a gente passe desta para melhor. O povo costuma dizer, não é? Fulano passou desta para melhor. É um jeito delicado de dizer que a pessoa morreu. O problema é que às vezes a gente não passa desta para melhor. A gente sai desta para uma pior. E aí está o grande drama. A possível tragédia pela qual Deus não quer que eu passe, Deus não quer que você passe. Quem aqui quer passar, quer ter sua Páscoa desta para melhor? Levante a mão, você que está aí acompanhando, bota uma mãozinha levantada aí no seu comentário, ou então escreva: eu quero que a minha Páscoa, que a minha passagem seja desta para a melhor. Sair desta vida para uma vida melhor. Você sabe que eu estou falando no céu, não é? Ir daqui para um lugar melhor, é claro que nós estamos falando no céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar um dia para sempre com Deus. Você entenda que todas essas Páscoas nos prepararam para esta Páscoa definitiva, para esta passagem definitiva. O problema é que nós vivemos muitas vezes e disto esquecemos. Nós não nos preparamos nem para essa Páscoa. Agora, essa festa que vai ter domingo, quanta gente viveu a Quaresma como se nada tivesse acontecendo e vive assim a vida, só que acaba morrendo e o pior acontecendo. Ao invés de você subir para o céu, a cada dia você vai para o inferno, descendo. Você entende a importância deste tempo longo de preparação? Meu irmão, nós estamos falando de salvação. Precisa mesmo de uma longa preparação. E a gente precisa começar se preparando para a festa litúrgica, que um dia vai ser a festa da vida, que passa pela ocasião da morte. Você concorda que às vezes a gente não se dá conta disso e até diz assim: eu nem me preparei direito para a Páscoa. Como se nós estivéssemos falando somente desta realidade grandíssima, importantíssima da liturgia, da festa, da celebração. Claro,
mas isto é vivido em vista da eternidade. Quem quer passar desta para melhor, precisa lembrar o que Jesus disse. Jesus disse assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Você lembra disso? Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. Eu disse agora há pouco, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pensa comigo, bota aí esse negócio maravilhoso que Deus lhe deu para funcionar. Cérebro mesmo, bem iluminado pela fé, pensa comigo. Muito bem, para mim ter a minha Páscoa definitiva desta para melhor, eu preciso seguir Jesus, porque Jesus disse que ninguém vai para lá se não passar por ele, se não trilhar a vida dele, que é o caminho. Eu preciso seguir Jesus. Você precisa seguir Jesus? Sim. E Jesus disse com todos os detalhes: veja que a gente tem tudo aqui, a gente só precisa seguir. Tem tudo aqui, só precisa seguir. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembra disso? Então, meu irmão, minha irmã, por isso que na Quaresma e entrando pela Semana Santa, nós temos duas atitudes para atender a esta orientação de Jesus: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos, eu preciso e você também, de duas atitudes, se nós queremos ir para o céu, seguindo essa orientação de Jesus, seguindo a Jesus. As duas atitudes são, grave bem, eu preciso me esvaziar de mim, renuncie a si mesmo, lembra? Eu preciso me esvaziar de mim e eu preciso me preencher de Deus. Esvaziar-me de mim e preencher-me de Deus. Na lei da física, tem uma determinação que pode ser aplicada também aqui na espiritualidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é assim? Se esse ambão está aqui, não dá para colocar nada no lugar dele, a não ser que ele saia. Se eu vivo cheio de mim mesmo, cheio da minha vontade, eu não tenho como me preencher de Deus, porque eu já estou cheio de mim. Então eu preciso me esvaziar para que Deus possa me completar. Por que que isso precisa acontecer? Aí eu tenho que lhe lembrar rapidamente, nós estamos a 75% do final da nossa conversa, então preste atenção que está acabando. Por que é que eu tenho que me esvaziar de mim e me preencher de Deus? Porque acontece o seguinte, lá na origem, quando nós fomos criados, não era necessário esse processo que eu estou falando com você, porque havia uma realidade de proximidade entre o homem e Deus. Havia uma amizade entre o homem e Deus. Havia uma proximidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então havia uma amizade com Deus, uma proximidade com Deus. Quando aconteceu o pecado original, aquela ocasião em que Adão e Eva caíram na tentação, então houve um distanciamento, não de Deus, mas do homem para com Deus. A vontade do homem e da mulher, a inteligência também, ficaram desorientadas, ficaram embotadas, ficaram transtornadas, ficaram isoladas de Deus. O homem e a mulher ficaram cheios de si mesmos. E você vê isso nos nossos dias a dias, comigo, com você. Quantas vezes nós achamos que resolvemos o que é certo, o que é errado, vamos tocando a nossa vida sem nos preocupar com Deus. Então houve, presta atenção, por esse afastamento houve uma inferiorização do homem e da mulher. Quando Jesus veio, ele reparou este problema, ou pelo menos nos dá a possibilidade. Aqui estava o homem e a mulher, presta bem atenção, vou ter que segurar o microfone para você entender, mas vamos lá. Aqui estava o homem e a mulher no paraíso. Havia uma proximidade com Deus, havia uma amizade com Deus.
Quando aconteceu o pecado, houve uma inferiorização. O homem e a mulher começaram a descer, atraídos pelo demônio, lá para o inferior, para o inferno. É isso que acontece quando a gente se distancia de Deus, a gente vai descendo. Quando Jesus veio, agora olha que maravilha, quando Jesus veio, ele fez um processo oposto. Ele não só nos levou de novo a essa proximidade, mas ele nos elevou nessa amizade, porque não há mais uma proximidade, há uma unidade do homem e da mulher com Deus. E Jesus nos elevou na possibilidade de um paraíso muito melhor do que aquele que o homem e a mulher perderam quando pecaram. Mas para isso acontecer, eu preciso me esvaziar de mim. Eu que me tornei, graças ao pecado de Adão e Eva, orgulhoso, vaidoso, cheio de mim mesmo, autossuficiente, pelo menos no meu juízo curto, eu preciso me esvaziar de mim, para, estando vazio de mim, ser preenchido por Deus. Você sabe, quando a gente foi batizado, nós recebemos o Espírito Santo, ele foi derramado no nosso coração. Mas os nossos pecados, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, vai deixando meio que o Espírito Santo represado. Sabe aquela coisa assim, como que recalcada, empurrada? Quando eu me esvazio de mim, o Espírito pode me preencher. Existem duas atitudes que são muito recomendadas nesse período da quaresma, mas vale para a vida toda, que ajudam a mim e a você nesse processo de esvaziamento de mim, de preenchimento de Deus. Guarde o jejum e a oração. Veja que essas duas realidades cumprem exatamente esta movimentação. Através do jejum, e aí junto com o jejum você pode imaginar as mortificações, as renúncias que eu faço. Essas atitudes, o jejum, as mortificações, me levam a este esvaziamento de mim. Se não, vejamos, o que é o jejum? O jejum é, eu posso, na minha vontade, comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Posso, quer dizer, teoricamente, né? Às vezes pela falta de dinheiro você não pode, mas digamos que não estamos nessa realidade infeliz que muitos estão. Na minha vontade eu posso comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Quando eu me determino a fazer o jejum, eu estou me esvaziando da minha vontade, por amor a Deus, para crescer na proximidade com Deus, na intimidade com Deus. Você entende por que é que o jejum na quaresma é tão importante? Porque eu preciso exercitá-lo para fazer isso a minha vida toda. Aí eu pergunto a você, qual foi a última vez que você jejuou? Durante essa quaresma, você praticou o jejum? Se sim, muito bem, louvado seja Deus. Se não, por que não? Então pega essa semana agora e procura começar um exercício espiritual praticando o jejum. Ele leva a esse esvaziamento de mim, que é necessário. E a oração, ela faz exatamente o complemento. A oração, ela nos enche de Deus, porque ela nos aproxima de Deus. Por isso que na quaresma, nós somos incentivados a rezar mais. Não só na quaresma, mas na quaresma. Para que a gente saia da quaresma rezando mais, jejuando mais, para amar mais. Por isso que na quaresma a gente fala também da caridade, da esmola. O jejum e a oração me levam à esmola, me levam à caridade. Eu queria, para encerrar, pegar uma passagem bíblica para ilustrar o próprio Jesus nos indicando isso. Está em Mateus, no capítulo 4, a gente lê sempre no início da quaresma. Então vamos ler agora no final de todo o processo. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Veja, tudo só funciona se for obra do Espírito Santo.
Tudo isso que eu estou falando para você aqui só vai ter sentido se você for movido pelo Espírito Santo. Não é uma questão só da inteligência. Sim, a inteligência é mais iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que nós cantamos muito, clamamos muito o Espírito Santo antes de começarmos a levar até você essa palavra. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na minha vida e na sua vai acontecer muita tentação, porque Deus quer nos levar para o céu e o demônio quer nos levar para o inferno. Nunca esquece disso. Se você não jejuar, se você não orar, você não chega lá. Não chega lá. Teve uma ocasião em que os discípulos estavam pelejando para expulsar um demônio. Foram lá para Jesus. Jesus, por que a gente não está conseguindo? Ele diz, só com muito jejum e oração. É importante. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. O que é que Jesus estava fazendo aqui, gente? Jejuando. Jejum brabo, a gente não aguenta passar nem um dia. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. E aí nós sabemos, começa aquela série de tentações. E veja, fica claro que Jesus estava em oração, porque a cada tentação, Jesus fazia uma proclamação. Veja, o demônio diz, se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus responde, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Jesus não estava só jejuando, Jesus estava em todo aquele tempo orando. Essa é uma indicação para mim e para você. E é graças a isso que Jesus vence todas estas investidas do demônio durante o deserto. Nós estamos no deserto desta vida, nos preparando para entrar na terra prometida, para aquela Páscoa definitiva. Precisamos nos esvaziar para que Deus possa nos completar. Por isso precisamos jejuar e precisamos orar. Eu motivo você a, depois deste grupo de oração, pesquisar um pouco. O nosso tempo não permite entrar agora nesse detalhamento, mas procure pesquisar em bons espaços na internet formas de jejum. Existem algumas possibilidades. Um jejum muito simples chamado da igreja. Você faz 3 refeições no dia, olha, não é tão exigente. Como é que funciona? Veja detalhadamente, pesquise. Se você já faz esse jejum e quer avançar mais um pouquinho, tem um jejum a pão e água, tem um jejum só a líquido, tem o chamado jejum completo, que você faz sempre o lanche da manhã, o café da manhã é igual em todos os jejuns, você começa depois do café da manhã, e às vezes no jejum completo você vai pular aquele horário do almoço e vai fazer a segunda refeição mais tarde. Então, pesquise sobre isso, mas mais do que isso, comece a praticar se você não está exercitando essa prática espiritual tão importante. Também as formas de oração. É preciso começar a rezar. Eu comecei a rezar com o terço. Eu não tinha um horário certo de oração e o terço me ajudou a começar esse caminho. Introduzir a Bíblia na sua oração. Procure também alguém para lhe ajudar a fazer um caminho de oração. Comece reservando um horário todo dia, um local. Peça a ajuda de alguém. Porque na medida em que você vai jejuando, você vai se esvaziando. À medida que você vai orando, Deus vai lhe completando. Feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar mais uma vez, Espírito enche a minha vida. Porque essa música fala de preenchimento. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser.
Você que está com os olhos fechados, procura lembrar de tudo isso que nós falamos agora. É algo tão sério. Mais cedo ou mais tarde, chegará o dia da nossa passagem para a eternidade. Mais cedo ou mais tarde, chegará o dia da nossa passagem para a eternidade. Como eu e você temos nos preparado para isso? A começar dessa preparação agora para a Páscoa, que vai começar de sábado para domingo próximo. Peço o Espírito Santo neste canto a graça do jejum, de uma vida de oração, a graça da mortificação, de exercitar pequenas renúncias no seu dia a dia, para ir cada vez mais reorientando a sua vontade na direção da vontade de Deus. A graça de uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Vamos cantar. Espírito, Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. em louvor te adorar. Meu coração Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Faça um grande silêncio agora. Peça a Nossa Senhora que interceda por você, nesta intenção. Aproveite esses dias que nos restam, nesta longa preparação. Se você a fez bem, bendito seja Deus, capricha mais ainda agora, nesses dias que faltam para a Páscoa. Se você, por ignorância, por negligência, por preguiça, acabou deixando o tempo passar, não exercitou o jejum, não procurou rezar mais, não procurou amar mais, Deus é paciente. Aproveite essa semana, pratique o jejum, pratique a oração, busque uma boa confissão, para que possamos um dia, orientados pelo Senhor, passar desta para uma melhor, viver a nossa Páscoa definitiva e desfrutar eternamente, em um dia que nunca mais vai acabar, da sua glória, do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.